Olá, queridos! Raquel de Paula aqui e eu venho gravar o áudio do livro Arrependimento, do Rick Renner. Ele diz assim: o que é, o que não é e como lidar com ele. E eu resolvi gravar esse áudio para abençoar a sua vida, porque talvez você não tenha acesso a esse livro e é um conteúdo muito relevante. Então, tire aí um tempo para você ouvir esse áudio e receba cada palavra no seu coração. Eu oro para que Deus abençoe, para que você receba esse conhecimento e mude aquilo que precisa mudar, aquilo que não agrada a Deus a partir daí. Amém? Então vamos começar. O autor cita uma referência, né, já no início do livro, que está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo do 1 ao 2, que diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançado de novo, à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Introdução. Nos últimos anos, fui tocado para ensinar sobre o tema do arrependimento, enquanto viajava e ministrava em igrejas ao redor do mundo. Consequentemente, passei a entender que um grande número de pessoas na igreja não tem conhecimento sobre o que é o verdadeiro arrependimento ou por que ele é tão fundamental e necessário para a caminhada cristã. Muitos cristãos comparam o ato do arrependimento ao remorso. Eles acreditam erradamente que o arrependimento é um pouco mais que um habeas corpus espiritual que lhes permite admitir o erro, pedir perdão e depois voltar imediatamente ao mesmo pecado. Mas, como veremos, é a mudança e a transformação pessoal e não o remorso, o pesar e a tristeza, que são a verdadeira prova do arrependimento. O propósito desse livro é lhe oferecer uma explicação abrangente do real significado de arrepender-se e por que o arrependimento é um ingrediente absolutamente crucial para a sua caminhada com Deus. Tomei muito cuidado para garantir que cada aspecto dessa discussão esteja firmemente arraigado na palavra de Deus. À medida que você estudar as verdades contidas nestas páginas, creio que elas provarão ser um recurso poderoso para aperfeiçoar seu crescimento espiritual e aprofundar sua intimidade com o Senhor. Esta é a minha oração por você. Autor Rick Renner. Primeiro capítulo. O que é arrependimento? O que significa realmente arrepender-se? Em uma pesquisa recente realizada nos Estados Unidos, pediram aos frequentadores de igrejas para definir o que significava para eles a palavra arrependimento. A pesquisa resultou em uma variedade de respostas. A maioria afirmou acreditar que a palavra arrependimento significava uma ou mais das seguintes afirmações. Primeira afirmação: arrependimento significa lamentar ter feito ou deixado de fazer alguma coisa. Segunda afirmação: sentir remorso por algum ato e pedir perdão por ele. Terceira afirmação: ir à frente em um culto na igreja a fim de convidar formalmente Jesus para entrar na sua vida. Antes de prosseguir, vamos incluir você na pesquisa. Como você definiria o significado da palavra arrependimento? Tente responder essa pergunta antes de prosseguir a leitura. A palavra arrependimento é muito importante no Novo Testamento. Os primeiros casos em que ela é usada no Novo Testamento estão em Mateus 3:2 e Mateus 4:17, dita por João Batista e Jesus, respectivamente. João Batista proclamou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, que é a referência de Mateus 3:2. O ministério de João foi lançado literalmente com essa única palavra: arrependei-vos. Jesus também iniciou o seu ministério público chamando seus ouvintes a se arrependerem.
Em Mateus 4,17, Jesus inicia o seu ministério de pregação quando diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim como João Batista, Jesus sabia que a única maneira de entrar no reino de Deus era através do arrependimento. Então, com Atos 2,38, Pedro lançou seu ministério de pregação com a mesma exigência de arrependimento. Assim como João Batista e Jesus haviam chamado os homens ao arrependimento, Pedro também disse à sua audiência: arrependei-vos. Vamos lá então ler Atos 2,38. Então vamos às palavras de Pedro, que diz assim. Vamos lá, Atos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então Pedro entendia que o arrependimento é o canal de parto através do qual as pessoas entram para o reino de Deus. Em outras palavras, essa é a única maneira de ser verdadeiramente liberto do império das trevas e de emergir espiritualmente renascido e cheio do tipo de vida de Deus. A palavra arrependei-vos, usada por João Batista, Jesus e Pedro, é a palavra grega metanoeo, composta pelas palavras meta, nous. A palavra meta significa voltar e a palavra nous significa a mente. Quando essas duas palavras são unidas, a nova palavra descreve no seu sentido mais básico uma mudança de mente ou uma conversão completa. A palavra metanoio reflete uma virada, uma mudança de direção, um novo rumo e um comportamento e uma visão de vida completamente alterados. No Novo Testamento, essa palavra grega é usada para denotar, uma mudança completa, radical e total. Significa uma decisão de mudar completamente os pensamentos, comportamentos e atitudes, ou fazer uma reviravolta total na sua maneira de pensar, crer e viver. Então, assim, a palavra arrependei-vos no Novo Testamento dá a imagem de uma pessoa mudando de cima a baixo, uma transformação total, afetando inteiramente cada parte da vida de uma pessoa. Preciso também indicar a importância da palavra nous, contida nessa definição de arrependimento. Como vimos anteriormente, a palavra nous é a palavra grega para mente. Isso significa que a decisão de se arrepender está na mente e não nas emoções, ou seja, não é o mesmo que uma tristeza passageira por atos passados. Em vez disso, é uma decisão racional sólida de fazer uma reviravolta, tomar uma nova direção e rever o padrão da sua vida. O arrependimento pode vir acompanhado por emoções, mas elas não são necessárias para que a pessoa se arrependa. O verdadeiro arrependimento é uma escolha mental de deixar o que desagrada a Deus e voltar-se para Ele de todo o coração e mente, a fim de seguir Jesus. Um exemplo excelente desse tipo de mudança pode ser visto na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele os elogiou pela maneira como, entre parênteses, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:9. A palavra convertestes nesse versículo é a palavra grega epistrefo, que significa voltar-se para uma direção inteiramente nova. Paulo diz que os cristãos de Tessalônica haviam se afastado dos ídolos para servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. A palavra servir é importante, pois ela nos diz que a volta que eles deram produziu uma mudança de vida com um fruto visível que refletia essa transformação. Essa é a palavra
Essa é a palavra douléo, a palavra para servo, sugerindo que o cristão de Tessalônica haviam deixado a idolatria totalmente para trás e dedicavam suas vidas completamente a servir Jesus. Ao usar a palavra douléo, Paulo nos assegurou que os tessalonicenses não apenas afirmaram ter se arrependido, mas eles demonstraram isso mudando seu modo de pensar, de viver e de servir. O comportamento externo drasticamente diferente era a prova garantida de que havia ocorrido um verdadeiro arrependimento. A palavra arrependimento, da palavra grega metanoio, denota uma mudança de mente que é acompanhada de ações. O arrependimento não é a mera aceitação de uma nova filosofia ou de uma nova ideia. É uma conversão tão profunda à verdade que resulta em uma mudança de vida completa. A ideia de uma transformação em todas as áreas é intrínseca à palavra arrependimento. Na verdade, se não há transformação, mudança de comportamento ou mudança de desejo em uma pessoa que afirma ter se arrependido, duvida-se que se tenha ocorrido verdadeiro arrependimento, independente do que ela afirme. O verdadeiro arrependimento começa com a decisão de fazer uma reviravolta e mudar. Mas a prova desse acontecimento pode ser testemunhada à medida que a conduta externa de uma pessoa corresponda a essa decisão de forma consistente. Cantamos a velha canção, tal como eu estou, sem me esquivar, e com certeza nós nos chegamos a Deus, tal como estamos. No entanto, Deus não espera que continuemos da maneira que estamos. Ele espera que haja mudanças, e é nisso que se resume o arrependimento. Como você verá nas páginas a seguir, o arrependimento é parte do estilo de vida de um cristão sério. Nós nos arrependemos para começar o nosso relacionamento com Deus. E à medida que crescemos na caminhada com o Senhor, o Espírito Santo continuará a revelar coisas em nossa vida que precisam mudar. Quando Ele abre os nossos olhos para as coisas que não lhe agradam, precisamos estar dispostos a nos arrepender, a tomar a decisão inteligente de ajustar nosso modo de pensar e nosso comportamento para conformá-los aos caminhos do Senhor. Capítulo 2. O tipo certo de dor. Nenhum de nós gosta de sentir dor, mas a dor é muito importante, porque ela é um sinal que foi projetado para nos alertar. Por exemplo, quando alguma coisa está errada com o nosso corpo. Podemos reagir à dor física buscando determinar a raiz do problema ou simplesmente procurar aliviar o desconforto com analgésicos. Os analgésicos podem funcionar por algum tempo, mas quando o efeito cessa, a dor costuma retornar porque sua fonte não foi identificada e corrigida. A única maneira de se livrar permanentemente da dor é indo à raiz do problema. A partir do momento em que a fonte é identificada e o tratamento correto é aplicado, a dor geralmente pode ser eliminada. Vivemos em uma era onde as pessoas querem que lhe digam que tudo vai ficar bem, mas a verdade é que algumas coisas não vão ficar bem a não ser que haja uma mudança. Precisamos amar as pessoas o suficiente para sermos sinceras com elas, independentemente do quanto seja doloroso para elas ouvir a verdade. É bom pregar mensagens de encorajamento. Na verdade, isso é algo que precisamos fazer em um mundo onde há tanto sofrimento, depressão, dificuldades e decepções. Com certeza, precisamos ser uma fonte de encorajamento para os membros da igreja e para as outras pessoas que se sentem menosprezadas pela vida. Mas quando os não cristãos ou os cristãos que estão vivendo conscientemente em pecado estão no nosso meio, somos obrigados a garantir que eles entendam que o pecado os separa de Deus. Eles não estão bem com Deus. Pode ser doloroso para eles ouvir a realidade da sua situação, mas não devemos apenas enfiar analgésicos, asterisco, goela dentro das pessoas que estão perdidas ou que estão fora da comunhão com o Senhor.
a fim de entorpecê-las e fazer com que elas continuem ignorando a verdade. Precisamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a abrir os olhos delas para a raiz do problema em suas vidas, do seu estado espiritual. Quando estamos falando sobre a questão do pecado aos não salvos ou aqueles que se desviaram da caminhada com o Senhor, precisamos nos dirigir à raiz. Todas as pregações motivacionais do mundo e todas as mensagens que trazem receitas de autoajuda não podem curar um coração pecador ou desviado. Com certeza, devemos nos comportar de uma forma amorosa para com as pessoas que vivem uma vida de pecado, mas o pecado de uma pessoa não pode ser transformado apenas com um tapinha nas costas ou com um abraço apertado. Em Atos 2, 37 e 38, vemos como Deus usou o apóstolo Pedro para se dirigir aos incrédulos no dia de Pentecostes. Vamos ao Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos. Com uma abordagem concreta, objetiva e sem meios termos, Pedro pregava o evangelho com poder. Ele não atacava os seus ouvintes. Não devemos atacar aqueles que estamos tentando alcançar. Não existe razão para atacar ou para depreciar as pessoas quando compartilhamos o evangelho. Mesmo que as pessoas estejam mortas no pecado, elas foram criadas à imagem de Deus e Jesus morreu na cruz por elas. Então merecem que falemos a elas com dignidade e respeito. Pedro era respeitoso, mas era objetivo e sincero, enquanto ia direto à raiz do problema dos seus ouvintes. Ele pregava uma mensagem que os deixava tão desconfortáveis e angustiados interiormente que eles clamavam para entender como poderiam ser salvos. Em Atos 2,37 nos fala sobre o efeito que a mensagem de Pedro exercia sobre os ouvintes. Ouvindo eles, a multidão que não é salva, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Quero que você observe especialmente que o versículo diz: compungiu-se-lhes o coração. A palavra compungir é a palavra grega katanusso, que significa espetar, furar, apunhalar, ferroar, atordoar ou perfurar. A única outra vez que vemos essa palavra katanusso é encontrada no Novo Testamento, que está lá em João 19:34, onde João escreve sobre Jesus. Abre aspas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A palavra furou, nesse versículo, vem da mesma raiz, nusso. Ela fala como os soldados furaram, perfuraram, apunhalaram e abriram o lado de Jesus. Foi uma perfuração profunda no seu lado que chegou até os seus pulmões. Essa mesma raiz é usada em Atos 2,37, onde é traduzida por perfurar na versão King James. Isso nos diz que as palavras de Pedro tiveram um efeito de perfurar a consciência deles, fazendo com que se sentissem abertos ao meio pela sua mensagem, como logo veremos. Os ouvintes de Pedro ficaram profundamente perturbados quando ouviram sua mensagem. Essa mensagem apunhalou tão intensamente o coração deles que penetrou na consciência, abriu suas almas ao meio, perfurou o mais íntimo do ser e cortou-os tão profundamente no seu interior que eles clamaram por ajuda. A mensagem penetrou o coração deles e a mente deles à medida que tomaram consciência do seu pecado. De repente, eles sentiram uma dor na alma. Quando Pedro compareceu diante daquela multidão e pregou, ele soube que aquelas pessoas precisavam da verdade que as transformaria e não de um analgésico que os deixariam bem.
mas ao mesmo tempo não resolveria o problema gravíssimo deles. A raiz do problema tinha de ser identificada para que ele pudesse ser tratado e eliminado. Para que aqueles incrédulos sofressem uma mudança na sua natureza, era necessário o arrependimento. Com essa finalidade, Pedro apresentou a verdade com ousadia, com clareza e sem rodeios. Naquele dia, o Espírito Santo penetrou fundo no coração daquelas pessoas e as convenceu do seu estado pecaminoso. A multidão não ficou ofendida com as mensagens de Pedro. Na verdade, Atos 2,41 nos diz que os incrédulos, eles, abre aspas, de bom grado receberam a sua palavra, fecha aspas. As pessoas geralmente ficam gratas quando alguém lhes diz a verdade, mesmo que a princípio seja dolorosa de se ouvir. Elas apreciam uma abordagem sincera. Naquele dia, mais de 3.000 almas vieram para o reino de Deus, em resultado de uma perfuração produzida em seu coração pela pregação honesta da palavra de Pedro, honesta da palavra através de Pedro. O resultado foi impressionante. Ao apresentar a verdade às pessoas que não são cristãs ou aos cristãos desviados, não precisamos ser ásperos ou rudes, mas também não precisamos diluir a verdade ou agir como se estivéssemos nos desculpando com relação ao que a Bíblia ensina. Quando a verdade é apresentada clara e poderosamente, ela coloca uma afiada espada de 2 gumes nas mãos do Espírito Santo, a qual ele usa para penetrar o coração das pessoas. Porém, quando a mensagem é diluída, cega o fio da lâmina e torna mais difícil o Espírito Santo cortar e penetrar as fortalezas demoníacas criadas na mente das pessoas pelos hábitos pecaminosos, pelos cativeiros e pelas trevas espirituais. Naturalmente, precisamos sempre permitir que o Espírito Santo nos conduza para sabermos como e quando apresentar a verdade a alguém que não é salvo ou que se desviou do Senhor. Então, quando falarmos com o espírito de compaixão e ao fazer isso com ousadia e de forma direta, a raiz do problema do ouvinte será identificada para que ele possa fazer a escolha de se arrepender e permitir que o Espírito Santo a elimine pelo seu poder. Vou repetir isso, irmão, porque é muito forte. Então, olha só, quando falarmos com um espírito de compaixão, e ao fazer isso com ousadia e de forma direta, a raiz do problema do ouvinte será identificada para que ele possa fazer a escolha de se arrepender e permitir que o Espírito Santo a elimine pelo seu poder. É tremendo isso, glória a Deus. Continuando, nunca devemos esquecer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso está lá em Romanos 1,16. Não existem razões para nos envergonharmos do Evangelho ou para nos desculparmos pelas exigências que Deus estabeleceu para todos os que quiserem vir a Ele. Quando a multidão não salva ouviu Pedro pregar naquele dia, o coração deles foi aberto ao meio de tal forma pela verdade que Pedro pregou o que eles clamaram. Que faremos, irmãos? Em Atos 2,37 que diz isso. As pessoas pediram a Pedro e aos outros apóstolos para mostrar que passos eram necessários para que elas se consertassem com Deus. Foi quando Pedro lhe disse com ousadia: arrependei-vos. É esse o padrão que devemos seguir ao compartilharmos a verdade com os perdidos, com aqueles que precisam ser restaurados à comunhão com o Senhor. Precisamos apresentar a verdade de forma convincente, compassiva e clara o suficiente para que entendam qual é a verdadeira raiz dos seus problemas. Não devemos consolar os perdidos e os desviados para deixá-los com a sensação de que está tudo bem, enquanto permanecem no pecado. Em vez disso, fomos chamados para ajudá-los a entender a necessidade que eles têm de se arrepender.
A verdade é que as pessoas podem, a princípio, se sentir feridas pelo que dizemos a elas, mas essa ferroada pode ser exatamente o que irá levá-las ao ponto de arrependimento. O pecado e as suas consequências são eternos e imutáveis após a morte. Para os não salvos, o que está em jogo não poderia ser maior. Uma escolha errada resulta em tormento pela eternidade no inferno, separados para sempre da presença de Deus. Os cristãos desviados têm muito a perder quando trocam uma vida de obediência pelo prazer do pecado e pela desobediência voluntária. Se amamos essas pessoas, nós diremos a verdade a elas amorosamente, para ajudá-las a voltar à seriedade espiritual e a colocar suas prioridades espirituais em ordem outra vez. Pense nas pessoas que você conhece que precisam receber Jesus como seu Salvador, assim como nos cristãos que se desviaram e que precisam entregar suas vidas novamente ao Senhor. Você os ama o suficiente para lhes dizer a verdade, explicando o quanto seu estado espiritual é grave de acordo com a palavra de Deus? Se não fosse salvo ou estivesse desviado, você não gostaria que alguém se importasse com você o suficiente para lhe dizer a verdade? Agora nós vamos para o capítulo 3, que diz o seguinte: o que é a tristeza segundo Deus? Um estudo do Novo Testamento deixa claro que o arrependimento é um requisito para um não cristão vir a Deus. Ele também é uma parte vital da caminhada cristã para todo cristão comprometido. O verdadeiro arrependimento é diferente de simplesmente, abre aspas, lamentar, fecha aspas, ter feito algo errado. Vemos essa distinção no caso da igreja de Corinto. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele tratou de muitos problemas que existiam na congregação em Corinto, inclusive a contenda, a ambição egoísta e a embriaguez. No entanto, o problema mais notório foi um ato de imoralidade cometido por um irmão na igreja, que estava praticando fornicação com a mulher do próprio pai. Você pode ver essa referência lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sempre que você quiser ver uma referência e eu citar aqui pelo livro, você pode pausar esse áudio, ir lá, pesquisar e voltar. Amém? Continuando. Paulo ficou tão perplexo com essa atitude que disse aos coríntios que esse tipo de imoralidade não existia sequer entre os não cristãos. Paulo amava aquela congregação e ele não queria ver a igreja ali ser prejudicada. Assim, ele incentivou aqueles cristãos de modo inflexível a tomar uma atitude imediata contra essas atividades espiritualmente venenosas antes que toda a igreja fosse contaminada. Ao lermos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, fica claro que a congregação levou suas palavras muito a sério. Eles devem ter ficado constrangidos e entristecidos com o fato de Paulo ter de repreendê-los, porque o apóstolo lhes disse: ainda que vos tenha contristado com a carta, fecha aspas, está lá em 2 Coríntios 7:8. Continuando, a palavra contristado vem da palavra grega lúpeo, que descreve dor ou tristeza. Aparentemente, a primeira carta de Paulo fez com que a congregação de Corinto se sentisse profundamente entristecida ou angustiada. Paulo sabia que esta havia sido a reação deles. Então, ele prosseguiu dizendo: pois percebi que minha carta os entristeceu. Por 2 vezes, no mesmo versículo, Paulo reconheceu que eles haviam ficado angustiados devido à carta anterior. No entanto, Paulo continuou em 2 Coríntios 7:9, dizendo, abre aspas, agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, fecha aspas. A palavra entristecidos vem novamente da palavra grega lúpeo, que denota dor ou tristeza. A palavra arrependimento é metanoio, que se refere a uma mudança completa, radical e total. Como vimos anteriormente,
é uma decisão de mudar completamente ou de fazer uma reviravolta total na sua maneira de pensar, crer ou viver. Paulo revelou que os coríntios não apenas ouviram a mensagem anterior, mas a absorveram e tomaram a decisão de mudar. Na verdade, eles haviam obedecido a ele tão completamente que sofreram uma transformação total que os tornou irreconhecíveis com base no estado do pecado pelo qual Paulo os havia repreendido em uma epístola anterior. Assim, 2 Coríntios 7,9 poderia ser interpretado desse modo. Vamos abrir aí um parêntese. Não me alegro por ter feito com que vocês sentissem dor e tristeza, mas me alegro porque minha carta fez com que o propósito do coração de vocês mudasse, fecha parênteses. Paulo seguiu em frente, abre aspas, pois fostes contristados segundo Deus, fecha aspas. A expressão segundo Deus poderia ser traduzida como, abre aspas, sua dor foi em resposta ao tratamento de Deus em vocês, fecha aspas. O Espírito Santo havia usado a epístola anterior de Paulo para perfurar o coração deles, e Paulo foi rápido em reconhecer isso. Embora a tristeza que os cristãos de Corinto sentiram possa ter sido iniciada pela carta de Paulo, a verdade é que o coração deles sentiu angústia, porque o Espírito de Deus estava tratando com eles. Assim, o versículo poderia ser traduzido também deste modo. Não me alegro por ter feito vocês sentirem dor e tristeza, mas me alegro porque minha carta os fez desejar mudar. A dor de vocês foi a sua resposta ao tratamento de Deus em vocês. Os cristãos de Corinto foram rápidos em responder ao tratamento de Deus. Na verdade, eles agiram tão rápida e seriamente para obedecer à instrução de Paulo, que na carta seguinte o apóstolo declarou: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. Isso fala no versículo 9, a continuação. No versículo 11, aliás, perdão. Vamos continuar o livro. Não querendo mais entristecer o Espírito Santo, os cristãos em Corinto se moveram com urgência para se arrepender e para remover de si o pecado e a carnalidade. Os atos deles eram a prova externa de que um arrependimento genuíno havia ocorrido. Como vimos, o verdadeiro arrependimento produz uma transformação incontestável no comportamento de uma pessoa. A mudança na igreja de Corinto foi evidente, suficiente para Paulo dizer que eles agora estavam completamente inocentes nas questões nas quais anteriormente estavam errados. Eles foram completamente absolvidos, glória a Deus. Você já sofreu por causa de um pecado que cometeu e que entristeceu o coração de Deus? Você permitiu que a tristeza, segundo Deus, fizesse a sua obra total em você e produzisse um desejo de mudar dentro do teu coração, resultando numa mudança no seu caráter, no seu comportamento, no seu total estilo de vida? Ou você apenas espantou aquele sofrimento, resistindo assim ao tratamento de Deus em você e à graça dele para ajudá-lo a crescer? Se formos sensíveis ao Espírito Santo e ouvirmos sua voz, nós o ouviremos falar conosco quando fizermos alguma coisa que entristece o coração de Deus. Naquele momento, temos uma escolha. Podemos endurecer o coração e ignorar o Espírito de Deus, ou podemos permitir que o Espírito Santo trate profundamente conosco e produza um desejo em nós de nunca transgredirmos daquela maneira específica outra vez. Deus está disposto a operar em nós e conosco, mas precisamos ter um coração que deseje responder positivamente à sua direção. Dedique algum tempo para avaliar, como o Espírito de Deus tem tentado tratar com você. Você pode dizer honestamente que tem permitido
que uma tristeza segundo Deus tenha pleno efeito em você, produzindo assim um forte desejo de mudar e de nunca falhar da mesma maneira outra vez? Independentemente do que você tenha feito, Deus lhe oferece perdão e ele lhe dará a força necessária para efetuar uma mudança poderosa e permanente em sua vida, se o seu coração estiver verdadeiramente arrependido. Isso é com você. Capítulo 4. A diferença entre remorso, culpa, pesar e arrependimento. Lembro-me de uma experiência quando eu era um menino crescendo na igreja, que exerceu um grande impacto na minha vida e me ajudou a entender a enorme diferença entre duas palavras, remorso e arrependimento. Todos os anos, nossa igreja promovia reuniões de avivamento. Foi em uma dessas reuniões de avivamento que ouvi um evangelista pregar sobre o inferno e fiquei tão convicto do pecado que entreguei minha vida a Jesus. No entanto, não muito depois de ter ido à frente do altar e recebido a Cristo, comecei a duvidar se eu realmente tinha sido salvo. Essa dúvida teve origem no fato de eu observar o que acontecia quando os outros eram salvos, o que era inteiramente diferente da minha experiência. Os adultos costumavam chorar sem parar quando se inclinavam diante do altar, mas eu não derramei uma lágrima sequer no dia em que fui salvo. O diabo começou a me atormentar todos os dias com pensamentos do tipo: por que você não chorou quando foi à frente para entregar o coração a Cristo? Talvez você não seja realmente salvo. Se você fosse realmente sincero, não deveria ter chorado como todos os outros choraram quando se arrependeram e foram salvos? Mas crescer na igreja nos dá tempo para observar as pessoas e aprender. E à medida que o tempo passava, comecei a perceber uma tendência muito interessante. Frequentemente, as pessoas que choravam baldes de lágrimas no altar durante as reuniões de avivamento eram as mesmas pessoas que iam à frente durante os apelos, ano após ano. Também observei que depois que os chorões saíam pela porta da igreja, muitos não apareciam mais até a reunião de avivamento do ano seguinte. Quando então, mais uma vez, eles acabavam de joelhos diante do altar chorando baldes de lágrimas. Finalmente me dei conta do que estava acontecendo. Muitos daqueles que iam à frente repetidamente para chorar copiosamente diante do altar nunca mudavam. Embora eles gastassem quase uma caixa inteira de lenços de papel, parecia que não ocorria nada muito mais profundo que o derramar de lágrimas. Comecei a perceber que em uma demonstração de emoção nem sempre é sinal de arrependimento. Às vezes é apenas a evidência de remorso. O verdadeiro arrependimento é muito diferente do remorso. O arrependimento gera verdadeira mudança, ao passo que o remorso produz tristeza natural, que geralmente é confundida com arrependimento. Mas há uma enorme diferença entre arrependimento e remorso. Um exemplo perfeito de remorso no Novo Testamento encontra-se em Mateus 27, 3 ao 5, onde a Bíblia nos fala sobre Judas Iscariotes depois que traiu Jesus. Vamos então a essa referência. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Observe que a Bíblia diz que Judas estava arrependido. Geralmente, uma pessoa que se arrepende não sai e se enforca depois. Então, o que aconteceu realmente nessa passagem? A resposta está na palavra arrependido, usada no versículo 3 dessa mesma passagem. Essa não é a palavra metanoio, a palavra mais comumente usada para arrepender-se no Novo Testamento.
Em vez disso, a palavra grega específica para o arrependido aqui nesse versículo, aqui está escrito metamelomai, que retrata uma pessoa que está completamente dominada pelas emoções. Essa palavra é usada 5 vezes no Novo Testamento e em cada caso ela expressa tristeza, lamento ou sofrimento. A palavra metamelomai raramente transmite a imagem de uma pessoa movida a mudar, mas retrata uma pessoa que está dominada pelo remorso, pela culpa ou pelo lamento. Metamelomai pode retratar o remorso que domina uma pessoa por causa de um ato que ela cometeu, que sabe que é errado. Se estivesse disposta a se arrepender, ela poderia ser perdoada e poderia mudar. Mas porque ela não tem planos de se arrepender, de interromper suas atividades pecaminosas e de tentar corrigir o que fez, ela fica dominada pelo remorso. Consequentemente, essa emoção não produz mudança, não produz arrependimento na vida de uma pessoa. Metamelomai também pode expressar a culpa que uma pessoa sente porque sabe que errou, que continuará a errar e que não pretende mudar de rumo. Ela se sente envergonhada pelo que está fazendo, mas continua a agir desse mesmo modo, o que resulta em um estado de culpa contínua. Essa culpa não produz mudança na vida ou no comportamento da pessoa, mas o arrependimento genuíno corrigiria esse sentimento de culpa e o removeria completamente. Metamelomai denota melhor o sentimento de pesar que a pessoa sente porque foi apanhada fazendo algo errado. Ela não está arrependida por cometer o pecado. Em vez disso, ela está pesarosa, somente porque foi apanhada, somente porque foi descoberta. Agora ela está com problemas. Em vez de estar arrependida, essa pessoa está lamentando porque foi flagrada e agora terá de sofrer as consequências. É provável que, se ela nunca tivesse sido flagrada, ela tivesse prosseguido com essas atividades, com suas atividades. Esse tipo de pesar, do mesmo modo, não produz mudança no coração, na conduta e na vida da pessoa. Pelo fato de a palavra metamelomai ser usada em Mateus 27:3, isso significa que Judas Iscariotes não se arrependeu, no sentido de lamentar o que fez e querer consertar as coisas com Deus. Em vez disso, ele sentiu remorso, foi dominado pela culpa e ficou cheio de pesar. Por causa dos seus atos, Judas soube que havia estragado sua oportunidade de ser um membro do alto escalão do círculo íntimo de Jesus. Judas estava lamentando mais por si mesmo do que pela sua participação na traição de Jesus. Não me entenda mal, o arrependimento pode ser acompanhado por emoções e lágrimas. Se tivermos pecado contra o Espírito Santo, é normal experimentarmos uma tristeza pelos nossos atos que vem da parte de Deus. Mas a tristeza, segundo Deus, produz mais do que lágrimas. Ela produz um desejo de mudança que nos leva à libertação, à liberdade e à salvação no sentido mais amplo da palavra. Que contraste com a tristeza do mundo que produz desesperança, derrota e desespero. Quando eu era criança e Satanás me atormentava, porque eu não havia chorado no altar quando fui salvo, eu realmente havia sido salvo. Eu simplesmente não tinha lágrimas para chorar pelos meus pecados terríveis, porque eu tinha 5 anos de idade quando entreguei a vida a Cristo. Embora eu não tenha chorado, minha decisão de servir a Jesus foi firme e, portanto, absolutamente real. Em resultado dessa experiência, aprendi a não confundir soluços com arrependimento.
Lágrimas e emoções podem acompanhar a decisão de se arrepender, mas elas não são exigências, nem são necessariamente uma evidência de que o arrependimento ocorreu. Lembre-se de que a palavra que é traduzida como arrependimento é metanoio. Refere-se a uma reviravolta completa na maneira de uma pessoa pensar, viver ou agir. Para uma pessoa se arrepender, ela precisa simplesmente decidir a mudar. Deus a ajudará, mas a decisão de mudar começa com a pessoa. Então, qual é a diferença entre culpa, remorso, pesar e arrependimento? Culpa é uma prisão que o mantém perpetuamente preso e sem qualquer mudança. Remorso escraviza você em uma tristeza que o envolve emocionalmente e faz com que você permaneça sentindo-se triste, deprimido, sem esperança e sem qualquer mudança. Pesar é uma espécie de autopiedade que está mais focada na própria perda pessoal do que na dor ou na perda que você causou a outros ou ao coração de Deus e faz com que você permaneça sem qualquer mudança. Arrependimento é uma decisão sincera e real de mudar. E quando o arrependimento genuíno ocorre no coração e na mente de uma pessoa, você pode ter certeza de que o Espírito Santo liberará seu poder para efetuar a mudança na vida dessa pessoa e para conduzi-la à liberdade. Eu o encorajo a reservar um tempo para ter comunhão com o Espírito Santo com relação a estas questões muito pessoais. Dê permissão a ele para levar você em um passeio por trás das portas de cada aposento da tua vida. Deixe que ele o ajude a ver o que você precisa ver a fim de crescer para se tornar tudo o que Deus o criou para ser. Há alguma área na sua vida na qual você tem se sentido culpado, cheio de remorso ou de pesar, mas não tem experimentado qualquer mudança? Será possível que você nunca tenha tomado realmente uma decisão firme de mudar e que seja essa a razão pelo qual você não tem tido nenhuma vitória permanente nessas áreas da sua vida? Se você tem confundido lágrimas com arrependimento, agora sabe que não precisa depender das suas emoções para se arrepender. Se Deus está tratando com você com relação a alguma coisa que precisa mudar na sua vida, você pode se arrepender nesse instante, independentemente do que sinta ou deixe de sentir. Capítulo 5. Arrependimento, um princípio elementar. É incrível perceber que muitos cristãos hoje não entendem as verdades espirituais que acabamos de discutir nos 4 últimos capítulos. E o que você pensaria de um adulto que nunca tivesse levado a sério aprender o ABC e assim tivesse de ficar repetindo o primeiro ano sem parar? Imagine que 50 e tantos anos tivessem se passado desde que essa pessoa entrou para o ensino fundamental. Ao se aproximar do seu 60º aniversário, ali ela está sentada em uma cadeira pequenina em uma sala cheia de crianças do primeiro ano. Você pode dizer que isso é normal? Por mais estranho que esse cenário possa parecer, isso acontece o tempo todo na comunidade cristã. Muitos cristãos que conheceram o Senhor há anos continuaram no nível de imaturidade espiritual em que estavam quando eram cristãos bebês. Eles nunca se aplicaram ou passaram a levar a sério o seu crescimento espiritual. Assim permanecem espiritualmente imaturos eternamente. Embora esses cristãos tenham sido salvos há muitos anos, é como se ainda estivessem na turma de principiantes na escola dominical, sentados ao lado das crianças. Eles deveriam estar muito mais à frente no seu crescimento espiritual, mas por nunca terem sido diligentes com relação à caminhada com Deus, apenas ficam repetindo os princípios básicos vez após vez. Em Hebreus 6, no versículo 1 e 2, o escritor enumerou o que é mencionado como, abre aspas, os princípios das doutrinas de Cristo.
Fecha aspas. Então vamos lá em Hebreus 6, 1, 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A palavra princípios é a palavra grega arches, que denota alguma coisa que é original, anterior ou desde o início. Em Hebreus 6:1, a palavra arches se refere especificamente aos princípios elementares de Cristo. Esses princípios elementares compreendem a doutrina fundamental para iniciantes. Eles abrangem os princípios espirituais básicos que todo novo cristão deve saber, assim como os primeiros passos da fé que cada bebê cristão deve ser capaz de dar. Em outras palavras, esse é o ABC da fé cristã. O problema é que muitos cristãos não estão muito familiarizados com esses princípios elementares. Na verdade, alguns absolutamente não os conhecem. Essa falha em conhecer as verdades fundamentais da fé cristã faz com que eles tenham dificuldades na vida. E se eles tivessem sido ensinados e depois se aplicado a estudá-los ainda cedo na vida, estariam muito mais à frente na caminhada com Deus e assim seriam capazes de vencer as dificuldades que os confrontam na vida. Mas por nunca terem dedicado tempo para aprender os princípios básicos, ainda estão sentados na turma dos principiantes espirituais. Na lista dos princípios elementares vitais encontrados em Hebreus 6, o primeiro mencionado é a base do arrependimento de obras mortas, que está no versículo 1. A palavra base é a palavra grega temelios, uma combinação de litos, que significa pedra, com a palavra titeme, que significa colocar. Quando estas palavras são combinadas, a nova palavra denota algo que é colocado em uma pedra, um fundamento que não pode ser movido ou abalado facilmente, ou alguma coisa tão sólida que resistirá ao teste do tempo. Reunidas, essas diferentes nuances de significados são a razão pelo qual a palavra temelios passou a ser traduzida como base ou fundamento. Usando a palavra grega temelios, o escritor de Hebreus estava nos ensinando que, se levarmos a sério a caminhada com Deus, nossa compreensão acerca do arrependimento será posicionada como uma base espiritual que está colocada sobre uma pedra. Esse princípio de arrependimento deve ser sólido como uma rocha em nossa vida, a tal ponto que sejamos imutáveis e inabaláveis no que diz respeito a essa questão. No entanto, infelizmente, esse não é o caso de boa parte dos cristãos atualmente. Vimos antes que muitos cristãos que frequentam a igreja e que fizeram parte de uma pesquisa não puderam sequer dar uma definição precisa da palavra arrependimento. Isso é muito grave, pois revela que a maioria dos cristãos se encontra em um estado atrofiado de maturidade espiritual, independentemente da idade ou de há quantos anos tenham sido salvas. Uma multidão de pessoas ainda está na turma dos principiantes. Se elas ainda não conseguem articular respostas para uma pergunta tão simples, é porque ainda estão no jardim de infância espiritual. Hebreus 6:1 afirma que nosso conhecimento com relação ao arrependimento deveria estar tão firmado na rocha que nunca teria de ser repetido ou ensinado novamente para nós. Essa passagem diz: não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. A palavra não lançando de novo derivam de uma palavra grega que significa lançar alguma coisa. O uso dessa palavra em Hebreus 6:1
nos diz que os princípios elementares da fé cristã deveriam ser lançados em nossa vida como um firme fundamento, assim que nós conhecemos a Cristo. A partir do momento em que esse fundamento estiver colocado, nunca deveria haver qualquer necessidade de ser lançado novamente. Na verdade, Hebreus 6:1 diz que os cristãos experientes deveriam ser capazes de deixar as verdades fundamentais para trás e deixar-se levar para o que é perfeito. As palavras pondo de parte, nesse versículo, vêm da palavra grega aphieme, que significa deixar ou abrir mão. Elas não se referem ao abandono da verdade, mas à compreensão de que a maturidade requer prosseguir para o alto, para o próximo nível. Em outras palavras, o princípio não é um ponto de parada, é apenas um começo. É por isso que o escritor de Hebreus continuou dizendo: deixemo-nos levar para o que é perfeito. As palavras deixemo-nos levar derivam de phero, que significa carregar ou suportar. No entanto, o tempo verbal usado nesse versículo pinta a imagem de uma força que leva a pessoa adiante ou uma força que carrega uma pessoa para ir além. Ela poderia ser traduzida literalmente por sejamos levados e transmite a ideia de que à medida que crescemos espiritualmente, o Espírito Santo nos pega no colo e nos carrega adiante na nossa compreensão e no nosso entendimento acerca de Deus. Mas para onde o Espírito Santo está nos carregando? Hebreus 6:1 diz que ele está nos levando rumo ao que é perfeito. A palavra perfeito vem do grego teleiotes, que se refere a uma criança que está se graduando de uma turma para a próxima até finalmente atingir a maturidade. Isso significa que, até encontrarmos Jesus face a face no céu, não há fim no nosso crescimento espiritual. É por isso que é tão sério quando um cristão mais antigo, que foi salvo há muitos anos, não consegue sequer articular o significado da palavra arrependimento. Ele deveria estar muito mais à frente no seu crescimento espiritual, mas em vez de atingir a maturidade, está empacado no jardim de infância espiritual. Por que é tão essencial e elementar conhecermos e entendermos a doutrina do arrependimento? Como discutimos no capítulo 1, a palavra arrependimento no Novo Testamento retrata uma mudança completa, radical e total. É uma decisão de mudar completamente ou uma decisão de fazer uma reviravolta total na maneira de pensar, de crer e de viver. Descreve uma pessoa que está passando por uma transformação completa e radical que afeta literalmente cada parte da sua vida. Vimos que o arrependimento não é uma tristeza passageira, temporária pelos atos passados. Em vez disso, é uma decisão sólida, racional, de dar meia volta e tomar uma nova direção, a fim de mudar completamente os padrões de vida em todos os níveis. É uma escolha mental de se voltar para Deus de todo o coração, a fim de seguir a Jesus completamente. O arrependimento é o ponto de partida para todos nós e um estilo de vida para todo cristão comprometido. Como cristãos que levam a sério sua caminhada com Deus, devemos estar dispostos a nos arrepender rapidamente toda vez que fizermos algo que não corresponde ao caráter daqueles que representam Jesus. Trata-se de um ato básico, fundamental da vida cristã. É o ponto de partida e faz parte do estilo de vida do cristão comprometido. É o lugar onde começa a nossa atitude de nos desviarmos do pecado e o ponto a partir do qual submetemos continuamente nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. Portanto, permita que as verdades contidas nestas páginas o ajudem a assegurar-se de que sua compreensão dessa doutrina elementar seja lançada como um fundamento forte e imutável em sua vida. Quando você estiver bem firmado em uma vida de arrependimento
e submissão contínuos diante do Senhor, o Espírito Santo o levará adiante e para o alto, enquanto você prossegue em direção à maturidade espiritual. Amém, Senhor. A plenitude do grande plano de Deus para a sua vida está no caminho à frente. Aqui nós finalizamos esse livro e o autor faz uma oração para a salvação e eu vou ler para vocês. Quando Jesus Cristo entra na sua vida, você é imediatamente emancipado, totalmente liberto do cativeiro do pecado. Se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, é hora de experimentar essa nova vida por si mesmo. O primeiro passo para a liberdade é simples. Apenas faça esta oração de todo o coração. Senhor, não posso agradecer-te adequadamente por tudo que tu fizeste por mim na cruz. Não sou merecedor, Jesus, mas tu vieste e deste a tua vida por mim mesmo assim. Eu me arrependo por te rejeitar e me afasto da vida de rebelião e de pecado agora. Eu me volto para ti e te recebo como meu Salvador. E eu te peço que laves meu pecado e me faças completamente novo em ti, pelo teu precioso sangue. Eu te agradeço do fundo do meu coração por fazer o que ninguém mais poderia fazer por mim. Se não fosse pela tua disposição em entregar tua vida por mim, eu estaria eternamente perdido. Obrigado, Jesus, porque agora sou redimido pelo teu sangue. Na cruz, tu levaste o pecado, a doença, a dor, a falta de paz e o sofrimento que eram meus. Teu sangue removeu meu pecado e me justificou junto ao Pai. Não preciso me envergonhar dos pecados passados, porque agora sou uma nova criatura em ti. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se tornaram novas, porque estou em Jesus Cristo. Essa referência é 2 Coríntios 5,17. Por tua causa, Jesus, hoje eu sou perdoado, estou cheio de paz e sou co-herdeiro contigo. Satanás não tem mais o direito de me acusar. Com o coração grato, eu te servirei fielmente pelo resto dos meus dias. Amém. Se você fez essa oração de todo o coração, algo incrível aconteceu. Agora você não é mais um escravo do pecado, mas sim um servo de Deus. Os espíritos malignos que um dia procuravam dominar cada parte do seu ser e que exigiam servidão total, não têm mais autorização para controlar você ou para ditar o seu destino. Em resultado da sua decisão de entregar a vida a Jesus Cristo, o local do seu lar eterno foi decidido para sempre. O céu agora será o seu endereço permanente por toda a eternidade. O Espírito de Deus mudou-se para dentro do seu espírito humano e você se tornou o templo do Espírito Santo, como diz a palavra em 1 Coríntios 6,19. Que milagre! Pensar que Deus, pelo seu Espírito, agora vive dentro de você. Agora você tem um novo Senhor e Mestre, e o nome dele é Jesus. Deste momento em diante, o Espírito de Deus vai trabalhar em você e lhe dará poder de maneira sobrenatural, a fim de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Tudo mudará à medida que você se render à liderança do Senhor na sua vida, e tudo vai mudar para melhor. Glória a Deus! E agora, no finalzinho do livro, o autor colocou um capítulo escrito assim: versículos sobre arrependimento para o seu momento de oração. E aqui ele vai falar de vários versículos, eu vou ler cada referência. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Próximo versículo, está lá em Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Próximo, Zacarias 1,3.
Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Próximo, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Próximo, Mateus 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora, Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora nós vamos para Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Agora nós vamos para Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Agora nós vamos para 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Apocalipse 2, versículo 3 a 5. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Isso está lá em Apocalipse 2, 3 a 5. E é isso, nós finalizamos esse livro abençoado, Arrependimento, do autor Rick Rennie. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.